Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui novamente com vocês, sejam bem-vindos aqui ao canal. Se você não é inscrito, se inscreve para não perder nenhuma bênção aqui. Deixe seu comentário também e compartilhe esse vídeo. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é cheio, é rico em detalhes. Você não pode perder esse vídeo, tá? Porque tem muito a ver com a questão de dúvidas sobre blasfêmia, dúvidas sobre pensamentos intrusivos, dúvidas sobre qual a verdadeira condição daquela pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, tá? O tema de hoje é convencer do pecado, da justiça e do juízo, né? Os três atributos do Espírito Santo. Fica comigo que já vou passar para vocês, mas essa grande revelação. Então, meus queridos, para a gente entender qual a verdadeira importância, para a gente entender qual o verdadeiro perigo de blasfemar contra o Espírito Santo, de cometer um pecado, se é justo ou não é justo aquela pessoa que se aproxima de Deus, nós primeiramente temos que entender quais são as funções do Espírito Santo. Quais são as funções do Espírito Santo? O que foi que Jesus falou quando subiu, deixando os apóstolos? O que foi que Jesus quis dizer com aquela frase onde ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei um outro Consolador, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O que significa esses três atributos, né? Esses três atributos do Espírito que são tão importantes para que a gente tenha entender, para que a gente tenha a percepção do que realmente é o reino do céu, o que é o pecado, o que é blasfemar contra o Espírito Santo, a condição real do cristão, né? Então, vamos entender por parte o que a Bíblia fala. Quando Jesus, logo depois que Jesus ressuscita, ele aparece aos discípulos. Nessa aparição, os discípulos eles começam ali a fazer algumas perguntas acerca do reino de Deus. Quando Jesus voltaria, né? Existem alguns questionamentos sobre a questão da autenticidade, sobre a questão da paternidade de Cristo, né? Um dos discípulos pergunta: mostra-nos o Pai. Ele fala: todo o tempo estive convosco, vocês me perguntam: mostra-nos o Pai. Então, enfim. Aí Jesus vai chegar para eles e vai falar o seguinte: olha, eu vou para o Pai, mas não se preocupem, vocês não vão ficar órfãos. Eu vos enviarei um outro Consolador. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Observe, Jesus iria subir e o Espírito Santo desceria. Aí ele fala assim, ele diz o seguinte: esse é o Espírito da verdade, que o mundo não conheceu, mas vós conheceis, porque está convosco, né? Vós conheceis porque habita em vós e está convosco. Olha aí, porque está convosco e habita em vós, o Espírito da verdade. Bom, todos nós sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Santa, a terceira pessoa, a extensão do Pai e do Filho, ou seja, o Espírito Santo é Deus. Então, qual é a função? A primeira função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. O que significa convencer o homem do pecado? A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo convence o homem do pecado porque não creu. O Espírito Santo convencerá o homem do pecado. Por quê? Porque não creram no Filho de Deus. Não creram em Jesus, né? O fato, então, por que a Bíblia ela vai trazer, por que Jesus ele traz esse contexto? Porque o homem não creu no Filho de Deus. Observe que todas aquelas pessoas que reconhecem a Jesus como Salvador, elas sabem que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia e que, por meio desse sacrifício, todos nós somos remidos dos nossos pecados. Todos nós recebemos a salvação por meio do sacrifício de Jesus na cruz.
Então Jesus está querendo dizer o seguinte, do pecado, porque o homem não creu, porque Jesus esteve entre nós, cumpriu a sua missão, e aqueles homens que estavam ali naquela ocasião não creram no nome de Cristo. Então, o Espírito Santo vai convencer esta pessoa de que Cristo realmente é o Filho de Deus. Aqueles que não reconhecem Jesus como Filho de Deus, eles já estão condenados. Então, Jesus está dizendo, e Ele vos convencerá do pecado. Ou seja, vocês tenham pleno conhecimento de que aqueles que não aceitam Jesus como Salvador está em pecado, está vivendo, está cometendo pecado. Aquela pessoa que não crê em Jesus Cristo está cometendo pecado, ele está condenado. A Bíblia deixa claro isso. Então esse é um dos atributos do Espírito, que depois eu vou dizer para você por que você não pode se preocupar sobre questões de blasfêmia contra o Espírito Santo ou tipo de pecado que possa trazer, que vocês possam achar que não tem perdão. Vocês vão ver que isso vai fazer parte do próprio caráter de vocês. Depois Jesus ele vai falar, esse Espírito também convencerá o homem da justiça. Por quê? Porque o Filho de Deus subiu glorificado e vós não vereis mais. Ou seja, o Espírito Santo, aquela pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ele vai ter certeza de que Jesus, ele cumpriu a sua missão, subiu aos céus, foi assunto aos céus, redimiu em si aquelas pessoas que crêem nele e que um dia vai voltar. Esse é um dos atributos do Espírito Santo que faz com que você, que é servo de Deus, acredite nessa verdade. Olha, eu creio que aquele que não aceitar Jesus como Salvador, olha só, está condenado. E também creio que Jesus, ele foi para o céu preparar a morada e voltará para me buscar. Mais um atributo do Espírito que vai estar te convencendo e te faz ter certeza de que um dia Jesus vai voltar para te buscar, ou por meio do arrebatamento, ou por meio da morte natural. Entendeu, meus queridos? Eu digo assim, o arrebatamento daquelas pessoas que morreram com Cristo, que morreram por morte natural. A Bíblia fala que ressuscitarão primeiro, seremos arrebatados. Os que estiverem vivos, que morreram com Cristo, serão arrebatados, terão seus corpos transformados. O outro atributo que a Bíblia vai falar do Espírito é que o Espírito Santo os convencerá que o Deus deste século já está julgado. Olha só, o único que a Bíblia vai dizer que já está condenado e que não tem chance de ter perdão é o diabo. Se você tem essas três características, olha, eu acredito que Jesus morreu para me salvar, eu acredito que ele está no céu e vai voltar para me buscar, eu acredito que Satanás é o único que está julgado. Logo, você que tem essa convicção não blasfemou contra o Espírito Santo, não cometeu esse erro, porque você está convencido de que Jesus vai voltar. Então observe, se nós sabemos que Satanás ele já está condenado, é porque ele cometeu um pecado no Espírito. Antes do Éden, quando ele quis ser semelhante ao Altíssimo, ele cometeu um pecado no Espírito. E para pecados no Espírito não existe sacrifício de arrependimento, não existe sacrifício de redenção, porque o pecado foi no Espírito. A Bíblia vai dizer que quando Adão e Eva eles foram enganados e a comer o fruto, a Bíblia vai dizer que existia uma outra árvore no centro do jardim, no meio do jardim, entre as outras árvores, que era a árvore da vida.
Se você for lá ver o texto, você vai ver o que Deus vai dizer. Ele vai dizer assim: agora, porém, uma vez que o homem se tornou conhecedor do bem e do mal, assim como nós, né? Assim como nós, o próprio Espírito está falando. Tirarei a árvore da vida do meio do jardim, para que eles não lancem mão dela e se tornem eternos. Você sabe qual era a verdadeira intenção de Satanás? Não era simplesmente comesse da árvore do bem e do mal, mas que eles se tornassem pecadores eternos. E Deus sabia que essa era a estratégia de Satanás, que ele queria que o homem se tornasse semelhante a ele. Certo? Então, Satanás, ele é o único que está julgado, está condenado. E esses 3 atributos do Espírito faz parte da sua natureza agora. Faz parte, tem que estar aqui, faz parte do seu entendimento. Faz parte do seu entendimento. Porque nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Se o Espírito Santo está te convencendo desses 3 atributos, dessas 3 características, desses 3 fatos, vamos dizer assim, isso significa que não houve blasfêmia contra o Espírito Santo. Ninguém é justo suficiente para se aproximar de Deus. Talvez você pense assim: Senhor, o diabo sopra na sua mente: Senhor, eu não tenho capacidade de me aproximar porque eu cometi aquele pecado, eu estou triste. Eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo na minha mente, eu falei uma palavra sem querer na oração. Aí fica com aquele sentimento de que não é mais justo, não é mais digno de ouvir a palavra de Deus, não é mais digno de ouvir a voz de Deus. Já acha que o Senhor se afastou totalmente. Ninguém é justo suficientemente para ser digno de coisa alguma. Tudo que nós temos foi por intermédio da graça. Tudo que nós temos foi por intermédio da graça. Certo? Então, essa é a razão pela qual o Espírito Santo habita em nós, para nos convencer de que quando cometemos um pecado, ou achamos que cometemos um pecado, ele nos orientar e nos lembrar do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo, essas 3 características, esses 3 detalhes, ele perde o sentido, ele não tem mais, a pessoa não sente mais, ele não tem mais a sensibilidade sobre essas questões. E se você está aqui nesse vídeo, é porque com certeza você está sendo convencido. Os atributos do Espírito fazem parte da sua vida agora, da sua mente. Toda vez que você peca, você sente aquele desejo de pedir perdão ao Senhor, E isso é atributo do Espírito. Toda vez que você comete um erro, você falou: Senhor, me perdoe. É atributo do Espírito. Toda vez que você peca, que você sente vontade logo de dobrar o joelho, é o Espírito Santo que está te levando à oração. Quem blasfema contra o Espírito Santo não tem isso. Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o homem não creu. Eu sei disso. Se o homem não crê em Jesus Cristo, ele está condenado. Da justiça, porque o Senhor cumpriu a sua missão e nos justificou e foi assunto aos céus e voltará para buscar a sua igreja. E do juízo, porque o único que está julgado e condenado é Satanás. Você não entra nesse meio aí, você não entra nesse critério. Então, tira do seu coração esse pensamento, essa angústia, e vai viver a vida de Deus. Tá, meus queridos? Um dos inscritos mandou aqui uma sugestão, mandou uma pergunta, perguntando qual que é a melhor oração para combater dardos inflamados, as setas do inimigo. E esta questão está mais relacionada a uma questão de uma luta espiritual que tem que ser combatido com as armaduras de Deus, escrito lá em Efésios 6, de preferência Efésios 6, versículo 16, Efésios 6, 10, Efésios 6, versículo 16. Tomai sobretudo o escudo da fé, para que possais aplacar os dardos inflamados do maligno. Ou seja, apagar significa que já foram lançados. Apagar a fé que você tem em Jesus, que você crê, que Ele te convenceu de que você é uma pessoa salva.
A fé, o escudo da fé vai apagar os dados da dúvida, do medo, porque a fé é o firme fundamento. Certo? Os dados inflamados do maligno, aquele pensamento intrusivo, aqueles pensamentos negativos que ficam martelando na sua mente, através da fé. Exerça a fé. É uma luta espiritual, não é contra uma pessoa. Porque o livro de Efésios está falando sobre luta espiritual. E a vossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra o príncipe da maldade nas regiões celestiais. Então, tomai sobretudo o escudo da fé, em conjunto com a oração, você vai vencer os dados inflamados do maligno, você vai bloquear. Entenda que você é um cristão salvo na pessoa de Jesus Cristo, que nada pode tirar a sua salvação. Nada pode remover a sua salvação, desde que você permaneça nos caminhos do Senhor, buscando fazer a sua vontade, glorificando o nome do Senhor. Tá, meus queridos? Esse foi mais um vídeo que eu espero que vocês entendam que essa angústia que está no seu coração não é para vocês ficarem assim esmorecidos. Glorifique o nome do Senhor. Busque a sua presença. O Espírito Santo te convenceu a chegar até aqui esse vídeo. Procurar ajuda. Certo? Isso é uma evidência clara de que vocês não cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo. E se cometeram algum tipo de outro pecado, o Espírito Santo já está te convencendo a renovar suas forças, acreditar, crer que a vitória já foi dada, crer que o seu perdão já foi dispensado. Tá bom, meus queridos? Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar. Porque todas as vezes que você compartilha e outra pessoa assiste o vídeo, você tem parte nesse trabalho. O seu galardão está sendo aumentado no céu. Tá? E você me ajuda também a crescer o reino do Senhor. Tá bom, meus queridos? Fiquem todos na paz do Senhor. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.